Olá, sou o Som Lucena. Eu, Bruno Viana. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. E aí? O seu IC da semana tem? Não, essa semana eu tô sem. Essa semana minha foi meio pacata também, não teve tanto IC assim. Mas eu ainda tava pensando ainda nesses bagulho de criptomoeda de novo. Parece que minha vida não é meio repetitiva, mas tava vendo esse negócio da criptomoeda, umas moedinhas que eu tinha visto ano passado. Segundo podcast consecutivo, você tá já meio ali no meu tema de novo. De novo? Semana passada eu falei um pouco sobre a mitologia ali, eu já foi seu IC. Hoje tá meio assim. Que eu tava vendo as criptomoedas, que eu olhei pra elas e falei, mas R$20 eu investia. Mas estudante é pobre, não tem nem 20 conto. Aí, eu tinha investido na bolsa. Se eu tivesse dos R$20, talvez estaria com 100. Não, estaria com... Deu 300% de aumento. Daria quanto? Eu sou ruim em matemática, que eu só sou história e geografia. 300% não, deu 3.000% de aumento. Eu não sei quem é bom em matemática aí. Como assim? R$220 deu 3.000% de aumento. 3.000% de lucro. É vezes 3.000? Acho que é vezes 3.000. 3.000%. Tem que botar a porcentagem. Não sei se foi 3 Dá 60 mil. Acho que foi 300 mil, que eu acho que é as contas. Que não pegava 60 mil. Acho que era 6 mil, ia ficar alguma coisa assim. Não, se for por 300 mil é 6 milhões. Não, 300 mil. 300%. Ah, 20 vezes 300%? É. dá 60. 60? 60 reais? É. Que conta louca que eu fiz? Não, não sei, enfim. Não se envolve em matemática, não. Deixa quieto. Eu vou continuar abrindo meus corpinhos, fechando eles e dando além pra vida, vai. Olha, é médico. Calma. Estudante de medicina. De medicina. Eu já falo muito sobre esses casos. Aí tu já vem com isso, que ele abre corpo. Aí os pacientezinhos estão todos vivos e muito bens, ok? Não. Foi tudo legal o que eu fiz. Foi para salvar vidas. Vinheta. Vinheta. Então, como eu falei, tem assim a ver, mas não tanto a ver, mas foi uma criptomoeda que ajudou bastante nisso. A criptomoeda que ajudou é o Bitcoin. A maior que assim. Sim, é a mais antiga que a gente tem. Ajudou? Ajudou no quê? No que a gente conhece hoje, na estabilização do que a gente conhece hoje. Na estabilização? E a dica dele, do tema dele, que eu gosto bastante. Foi um dos fatores primordiais para o crescimento. Jogos, alguma coisa assim? Não sei, cara. Não sei. Deep Web? Me gusta. Porra, eu achei que tinha. Sim. Não, nem me toquei. Não, eu nem pensei. Você falando de coisa ilegal assim, eu fui pagando bagulho de história, de jogo. Não é ilegal. Não é ilegal. Mas, tipo, rola uns negócios legais lá, mas a Deep Web não é Na ilegal. verdade, a gente tem que dividir a Deep Web e Dark Web. Dark Web. Sim. Primeiro, para contextualizar, a gente tem profundidades na internet, que a gente pode se dizer assim. Tem muitas fotos que apontam um iceberg como símbolo, né? Uhum. Que a ponta do iceberg é como se fosse a Surface Web, que é o que a gente conhece. Conta no Google. Onde está o Google, Yahoo, o Bing, onde você encontra tudo, Facebook, Instagram, tudo lá, bonitinho. E abaixo disso a gente tem o que a gente conhece como Deep Web. Vamos dizer que a Surface Web, que é o que a gente acessa todos os dias, é apenas cerca de 4%. Você está usando agora para dar o like, comentar e compartilhar esse vídeo. A gente esqueceu de novo no começo, aí você falou, agora lembrei. É verdade. Então, isso representa somente 4% de toda a internet que a gente tem. E a Deep Web é cerca de 96%. Uhum. A Deep Web ela não é uma plataforma ilegal, porque hoje tem esse preconceito que se diz que a Deep Web é algo ilegal, mas não, a gente tem
dentro da Deep Web que a gente conhece como Dark Web. Sim. Essa parte aí que é a parte legal. É mais bizarrinha. É uma parte pequena. Se a gente for Sim, pegar assim, sim. é uma pequena parte. Muita gente tem muito realmente esse preconceito com o Deep Web, acha que vai entrar lá, vai ver gente vendendo gente, vendendo a mãe, vendendo arma, vendendo drogas e tal. Pode ter. Não Vou vou falar deixar que de- não tem, porque realmente tem, realmente. Sim. Mas essa parte assim, é mais pra Dark Web. Porque eu acho que a Deep Web começou a ficar tão, assim, famosa e muita gente começa a entrar. Eu entro muito na Deep Web, principalmente para fazer essas pesquisas de alguns casos de assassinatos e tal. Porque assim, na Surf Web tem meio que, não é uma censura, mas é tipo meio que barram algumas informações e tal. E às vezes um ou não todos, pessoal, mas alguns casos assim, é mais fácil encontrar ali na Deep Web. Que nem eu falei daquele MK Ultra, muitos documentos você encontra realmente na Surf Web e tal, mas alguns casos que eu trouxe lá dos documentos que eu fui atrás e fui ver, é encontrado na Deep Web, né? Tem tipo um Wikileaks ali da Deep Web ali que você entra, tá? Sim. E você consegue ver algumas coisas assim, muito arquivos de governo, muitas ideias de casos também que eu tiro de lá, algumas coisas assim, alguns casos, arquivos policiais que não são encontrados, você encontra lá, assim. Sim. Você encontra livros, filmes, aí tu escolhe o tipo de filme que tu quer, mas tem todo tipo lá. Pra gente meio que entender como é que isso aconteceu, como ocorreu, a gente tem ali, quando eu falei que em 1970 que a gente tem a criação da ARPANET. Sim. Eu falei lá quando eu falei sobre o Vale do Silício, eu falei que a ARPANET foi um dos pilares ali, foi a Universidade de Stanford, que ajudou bastante na construção da ARPANET, que era basicamente uma rede, que era como se fosse o que a gente falou da Coreia do Norte, uma intranet. Sim. Era uma internet entre as universidades dos Estados Unidos, que era utilizado para compartilhamento de teses, de artigos, essas coisas que eles utilizavam. Bom, só que, assim, já mais no futuro, o nome Dark Web a gente tem, foi popularizado em 2001 e 2002, por conta de 2 artigos que surgiram de Stanford. Como eu estou falando de Stanford, já vou falar sobre isso. Que um foi o valor escondido da Deep Web, Certo. foi um dos artigos. Esse foi em 2001, foi publicado. E o segundo artigo em 2002 foi a Darknet e o futuro da distribuição de conteúdos. Que eles queriam falar principalmente sobre conteúdos ilegais que eram Sim. distribuídos ali. Tá, agora voltando no tempo. Temos ali, quando foi criado em 1970 a ARPANET. Após isso, temos ali o que a gente conhece como a primeira venda feita na internet. Não sei se tu já ouviu essa história, de qual foi a primeira venda feita na internet. Só que não foi utilizada a internet como meio de pagamento, mas sim como meio de negociação. Sim. Então, o que existia naquela época, alguns alunos Claro, porque ali foi junto com os alunos que foi criada a ARPANET. E com isso, os alunos perceberam que você poderia usar tipo como se fosse um protocolo que a gente conhece bastante hoje em dia, que é o P2P, P2P, que era um protocolo que basicamente você podia mandar mensagens e tudo sem ser localizado. Não sei se você já ouviu falar nisso. O P2P já, esse protocolo, tudo, mas a primeira Sim. venda não conheço. Aí, graças a isso, teve a primeira negociação que foi de maconha. Ah. Eu escutei um reggaezinho tocando. Bom, quando chegamos nos anos 80, já temos ali já a criação dos primeiros servidores. E dentre eles foi criado os servidores que foram apelidados assim de servidores de paraísos fiscais. Um deles foi criado ali no Caribe, e o outro foi criado ali perto do Reino Unido, um país que eu esqueci o nome, eu esqueci de anotar. Não é bem um país, foi era uma embarcação, tipo naufragada assim no meio do oceano, Certo. que tinha uma porção ali de terra e tinha uma ilha perto, então eles pegaram ali, tipo, formaram um país, com basicamente 30 pessoas que nem residiam lá.
mas utilizaram lá para fazer tipo um servidor ilegal, porque como não tinha leis, não tinha nada naquele lugar, então eles conseguiram fazer um servidor ali. Que mais pra frente eu vou falar um pouco mais dele, e foi um dos programas mais famosos que deu origem a um programa que muita gente utilizou e ainda utiliza, de 2010 pra cá. Bom, Medo desse programa, vai. não precisa ter medo. É. Bom, quando a gente chega ali nos anos 90, nasce a rede centralizada. Já temos o boom da internet ali nos anos 90. E com isso, a internet ela começou a ser comercializada para as pessoas, físicas e tudo. Com isso necessitaria ter mais privacidade, alguns órgãos. Tipo privacidade de documentos, algumas faculdades queriam deixar mais escondido. Inicialmente ali foi criado tipo senhas e tudo para você acessar, mas não foi o bastante. Principalmente na época, né, ela não tinha tanto protocolo de segurança. Sim, não tinha criptografia e tal, como eles conheciam. Então foi nessa época que nasce o Tor, o navegador Tor, que foi criado pelos militares. Essa eu sabia. Porque era basicamente um protocolo que ficava um pouco mais escondido e era capaz de deixar os documentos lá sem que ninguém soubesse. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E a base dele foi, basicamente, o Tor era roteamento em cebola. Era basicamente porque ele era tipo em camadas. Sim. Cada camada era uma camada de proteção, criptografia, e para você acessar alguns documentos necessitava, como é que eu posso dizer, né, senhas, era de credenciais, para você ir em cada camada. A cada camada que ia, mais credenciais você precisava. Então era a forma de uma cebola mesmo. Tanto Eles que utilizaram isso para representar. o íconezinho do Thor é uma cebola. Sim, Onion, que eles falam, né? Pois é. Após isso, em 99 a gente tem o primeiro aplicativo de compartilhamento, que foi hospedado na Deep Web, que é a Freenet. Que foi um projeto de navegação descentralizada de envio e recebimento de dados anônimos. Como é que funcionava? Vou ver se você sabe qual foi o programa que foi muito utilizado, quando eu falar isso aqui que deu origem. Funcionava basicamente, quem tinha esse aplicativo e tal, basicamente hospedava uma parte de alguns documentos, e quando a pessoa precisava baixar esses documentos, os documentos vinham de todos os computadores. Tipo assim, você é um usuário, e no seu computador você baixou. Você hospeda coisas, você não sabe o que está hospedando ali. Você hospeda documentos criptografados, você hospeda fragmentos. Exato. E isso vai criando uma rede de compartilhamento de documentos. Sim. O nome do... Tem outros nomes, mas eu sei que não é o ele. principal. O principal, tipo, vem o Emule, que é... Não, mas o principal, o assim, principal, todo o nome. eu não tô lembrando, mas tipo, tinha o Emule, que pra quem não sabe, que é dessa época comum, não tinha Spotify na época, tipo, a gente tinha que baixar músicas. E um dos principais, tipo, que fazia isso, tinha vários, Os principais programas. mas o que eu utilizava era o Emule, que tipo, literalmente, você tinha uma música no seu computador, você tinha um programa instalado, então você compartilhava, que aí tinha alguns arquivos que você podia ou não compartilhar, mas Sim. normalmente, tipo, as músicas ali, ele mexia numa pasta, se você quisesse compartilhar, você colocava naquela pasta, Sim. você tirou daquela pasta, não compartilhava. Mas você compartilhava essas músicas e você baixava. Então, às vezes eu gostava muito de ver lá, estava baixando a música, já cheguei a estar baixando de 20 computadores ao mesmo tempo. Assim. Tem arquivos que você baixa até, eu cheguei a baixar arquivo, que era de 90 computadores, porque dependendo do tamanho do artigo, do que for, Exato. Baixando jogos, mais de 100 computadores diferentes. Então, mas o programa, que esse aqui foi o que inspirou o programa, foi o Torrent. Torrent. Não é possível que você não lembrava. Não lembrava. Aqui, como eu falei, eu usava muito o Emule na época. Tipo, Emule tinha um outro também, Fire. Ares. Esse mesmo. Mas o mais famoso ali que a gente tem é o Torrent, que foi basicamente Até hoje, né? Sim. Que hoje meio que virou tipo até que eles falam um protocolo, mas na verdade o protocolo é P2P, P2P. Tá.
Quando é em 2002 a gente tem a finalização do torrent, assim, do Tor, ó, na verdade do Tor, por um todo, pelos militares. Mas em 2003 ele é aberto para uso civil. Sim. É que aí muita gente começou a entrar mais ainda, com mais facilidade. Não que ele não entrava antes, mas entrou com mais facilidade no Deep Web, que ele facilitou muito a vida ali da galera que precisava entrar ali. E entram até hoje. Mas né? você Muitos- sabe que todo mundo aqui utiliza um pouco da Deep Web no dia a dia, né? Como assim? Não sabe? Eu vou ir agora. Não, Porque a maioria dos servidores em nuvem é hospedado na Deep Web. Ah, Que nem o mais famoso aí, que é o Google Drive. Ele é hospedado na Deep Web. Por conta de Sabia toda a disso. segurança que tem. não sabia dessa não, mas Uhum. sabia que era... O Google não sabia que era, mas sabia que alguns as bagulhos de nuvem era hospedagem. Sim, a maioria Na dos nuvem. O serviços. Google, eu achei que o Google teria tipo um servidor próprio. Não, é porque é que nem Não, eu falo. seria, né? Tipo mas- É porque existe a Deep Web e a Dark Web. É. A Dark Web que é legal, e o pessoal fica assim, tanto que gerou vários casos e tudo, e... Ai, como é que eu posso dizer? Especulações, né, do que acontece e tudo na Deep Web, porque tem essa coisa de como você eu falei, Tem confundir. muita gente que tem o preconceito assim, mas é literalmente é como se, também assim, para você entender também. Às vezes você encontra muita coisa assim que você encontra na Surface, você encontra um site igual na Deep Web. Sim. Só que acontece, no Surface, tipo, não tem um Google lá, por exemplo, você pesquisa receita de bolinho da vovó. Aí você vê lá, a primeira página é aquele lá, é que os caras pagam. Aí você vê lá nas barrinhas embaixo lá, vai até o número 15 da página lá. Sim. Então você clica nessa 15 da página, você vê a última página, você clica, tá lá a bolinha da vovó. Na Deep Web você clica também. Só que às vezes esse último pode estar em primeiro, porque é normal, ele não tem que pagar para poder estar lá. Eu não sei se é por ordem ou de mais acessados, Não sei se é aleatório. aleatório, Acho que é aleatório. alguma coisa assim. Algo que é aleatório Exato, na hora. tipo, que nem tem um Googlezinho ali. Tem alguns navegadores Os ali próprios do Tor. do Tor que, tipo... Porque para você acessar ali no Tor, você precisa do endereço correto. Sim, porque, mas... no Não caso, tem um buscador, mas tem buscador. alguns buscadores que Mas tem tem um buscador que ele busca algumas coisas. algumas né? coisas, não tudo. Sim. Porque tem coisas que você tem que ter realmente o endereço específico. Não coloca lá, droga, maconha, que você vai... quero comprar maconha. Vai vir o número dos vendedores. Acho que assim. ultimamente o pessoal não vai mais de comprar maconha, né? Já... Até mesmo Já tá mais não fácil, vem, eu porque acho. senão seria muito fácil para todos os policiais que trabalham com esse negócio. Falam, assassinos em séries. Preciso de um assassino. Preciso de um assassino de aluguel. Eu coloquei aqui, achei, é você. Quer matar minha mãe. Sim, não, tá bom. Tal lugar, tal. Parabéns, você tá preso. Acabou. Mas tem que ter. Não, Então, tem tem que ter uns mais específicos assim, mas... Além de ter servidores próprios também, né? Que Sim. muitas séries falam. Mas bora lá. Após isso aí a gente já tem a criação da moeda mais famosa aí que a gente tem. Eu tenho um ódio às vezes que eu disse, porque na época eu vi, na época da criação ali foi 2009, não foi a Bitcoin? 2007 foi criado por Satoshi Nakamoto, que na verdade não se sabe se era uma pessoa, se era um grupo, o que é. Até hoje a identidade é misteriosa dele. Sabe uma das teorias que tem o verdadeiro dono da Bitcoin, né? Sim, Onde ele vive, no no avião. avião. Muito doido, velho, essa teoria. O cara tem tanto dinheiro que Bom. o cara vive 6 meses no avião e vem embaixo, só reabastece e volta. Ué, pra quem tem dinheiro é isso. Que o que foi o primordial ali mesmo para fortalecer na verdade, a Dark Web. Porque foi uma principal forma de pagamento utilizada pelo pessoal, porque tem como princípio ser uma moeda digital não rastreável. Sim. Você consegue ver mais ou menos quanto a pessoa tem, você consegue acessar quanto a pessoa tem de Bitcoin, mas não sabe de onde veio. Sim. Então, por conta disso, foi muito utilizado na Deep Web. Você sabe que eu tenho um Bitcoin lá, mas não sabe da onde, quem me pagou esse Bitcoin, nem Isso. nada. Nem de onde veio, você só sabe que você tem.
Tem lá. Então não é rastreável o processo dele ali. Exato. Que foi um dos motivos que eu falei pro meu pai que essa moeda ia valer muito. Na época, eu acho que em 2009, e não comprei R$1 dessa moeda. Ai, ódio. Estaria rico. Mas após isso, o que ganhou mesmo força, assim, após o Bitcoin e tudo, o que ganhou mais força mesmo para criar as teorias mesmo, foi mais ou menos ali por volta de 2009 a 2011, que a gente tem o crescimento maçante de fóruns extremistas e terroristas. Teve até aquela época lá que estavam, não sei se você lembra, foi depois disso, que estavam listando pessoas para ir para o Afeganistão e tudo mais. Inclusive, eu acho que eu lembro que teve assim, uma reportagem, não sei se foi do Fantástico, aquele Domingo Espetacular, que tem uns brasileiros na Al-Qaeda, como que eles foram alistados tal, e não sei o que. Aí o pessoal já, que foi na mesquita, não sei o que e tal. Os caras foram lá e falaram, não, isso nunca nem apareceu aqui. Aí um investigador, acho que particular, foi atrás e tal, e descobriu que foi através da internet, desses fóruns. Sim. E inclusive um desses brasileiros estava lá e estava, como fala, tentando recrutar novos. E aí o repórter começou a conversar com ele como se queria. Também teve um documentário mesmo, não lembro o nome, eu vi, de jovens americanos também, mas ele já deixou explícito tudo que era pela Dark Web e tudo mais. Sim. Eu lembro mais ou menos, acho que foi ali mais ou menos em 2014, após isso, acho que 2013, 2014. Acho que foi mais ou menos isso também ali, mais ou menos essa reportagem foi isso. Só para lembrar, na época ali que o Bitcoin foi criado, acho que valia um pouquinho, uns 50. Chegou a $1,50. Chegou a valer $70 mil. Hoje está na casa de 18, né? 18, 20, eu não 18 a 20, uma coisa assim. Caiu um pouco, mas tomara que suba. Tem que subir. Tem que subir. E isso gerou tanto preconceito que as pessoas... Hoje em dia as pessoas estão tendo menos preconceito com as criptomoedas, que surgiu mais em tudo. Mas surgiu agora, bastante preconceito. A criptomoeda hoje em dia está fazendo muito negócio de investimentos, muitas pessoas compram moeda para fazer investimento, não sei o que. Hoje antigamente quem comprava a criptomoeda era para fazer alguma coisa legal. Assim. Era. Hoje em dia já não, tá? Bom, aí depois disso também surgiu uma teoria, não sei se você conhece, porque, como eu falei, a gente tem as camadas. Sim. Tem a Surface Web, Deep Web e Dark Web. Só que tem outra teoria que fala que a gente tem a Marianas Web. Como? Marianas Web. Essa eu nunca ouvi falar. Tu nunca ouviu falar? Marianas Web? Porque tem a ver com, como eu falei, não sei em qual podcast que eu falei, que a gente tem a Fossa das Marianas, que é a mais profunda. Sim. E aí teria essa Marianas Web, que seria... Foi a Triângulo das Bermudas que você falou. Que teria... o que é, gente? Marianas Fossas, mais porque seria o mais profundo ali mesmo, que seria tipo documentos até da área 51 poderiam estar lá. Como que é o nome mesmo? Não, mas aí já seria mais ou menos... Do governo. Do governo. Sim, essas coisas. Uns dizem que é falso, outros falam não, existe. Assim, eu, na época, muito quando eu entrava aqui, não tinha esse conceito do iceberg nem nada, eu via falar que tem muitos níveis. Tipo, eu não lembro exatamente. Os níveis é que nem eu falo, é a capa da cebola, né? Você tem níveis de criptografia. Eu não lembro exatamente, mas tipo, vinha de baixo pra cima. 7, 6 era surf ali, o que a gente tava. Aí 5, 6, conforme vai abaixando mais, ali já era tipo web. Então, tipo, aí falavam que os 2 últimos níveis era uma coisa assim, onde ficava o pior do pior, assim. E o governo. É o que eles chamam de Marianas Web. Então, e ficava os grandes governos se comunicavam muitas coisas por ali. Ali o governo também, principalmente a teoria das conspirações e tal, ali o governo contratava milícias, não, como que fala, aqueles mercenários, para fazer alguns determinados serviços e não sei o que, contratavam porque a gente sabe, o governo sempre compra algumas coisas ilegais que não deveria comprar,
acaba comprando e era por lá que eles compravam, assim. Sim. Armas químicas, esses negócios tudo assim. É, Na época, mas Eu acho bem plausível, até porque como o governo meio que entregou o Thor, assim, de bandeja, é praticamente isso. Porque hoje tem uma comunidade, já não está mais na mão dos militares e tudo. Hoje é uma comunidade que cuida totalmente de livre, tudo, ali, tipo, que cuida já desse navegador. Aí eu acho que ele não entregaria assim, não. Acho que teve algum outro projeto ali que só deles. Que então, acessa só as páginas deles. é que nem o pessoal fala, que nem o Google dá de graça pra gente imaginar 1 giga, 1 tera de Não, cara, não sei quanto que é. 5 gigas. É 5 gigas, né? 5 gigas que o 5 Google... gigas na nuvem Não, de graça. 15. 5 é o... A Apple que dá. É 15 o... Dá lá, o de graça lá, tem GPS de graça, tem tudo de graça. O pessoal, ai que bonzinho eles. De graça não, eles vendem simplesmente o que você quer, o que eles querem de você, suas informações. Sim. Então, tipo, e o governo não ia criar um torrent, ia criar o Tor pra... toma aí de graça pra Não. vocês, não quero mais não. Eu acho que foi só meio que um experimento ali pra Exato. criar algo Não, mais agora secreto. É tipo que nem eles fazem muito agora com códigos abertos, né? Uhum. Eles criam uma tecnologia e falam, é código aberto. Então, conforme tudo vai criando, vai dando, tipo, a impressora 3D, código aberto. O que foi, o que os Que a gente malucos estão tem- inventando com impressora 3D hoje em dia, É o que não a tá gente... escrito, velho. É o que a gente tem também, assim, de código aberto, que é bastante famoso, se a gente pegar o Linux. É verdade, é aberto. É, o Linux é um código aberto, conforme você vai... Sim. Tanto que eu acho que é a gente pode falar que é um dos maiores sistemas operacionais que a gente tem no mundo. Porque você mexe É o do mais jeito utilizado. que você quer, você configura do jeito que você quer, você... É porque é o seguinte, porque se você pegar assim na internet, você tem assim mais ou menos os sistemas operacionais mais utilizados. Se você pegar os que você utiliza no computador, certamente vai ser o Windows. Você tem Tanto o que os Windows, governos tem o acham Mac que OS. o Linux exatamente por conta disso, porque É. eles arrumam do jeito que eles querem. Eles criam meio que o sistema operacional Sim. deles em cima do sistema Se operacional. você pegar assim nos computadores, porque todas as pesquisas que a gente tem é de computadores domésticos. Então a gente tem o Windows em primeiro, o Mac OS em segundo e o Linux lá embaixo, que o pessoal quase não usa. Mas se você pegar, o governo utiliza, as urnas eletrônicas é uma Sim. base Linux, várias plataformas de câmeras de segurança utilizam o Linux. Sim. Se eu não me engano, várias polícias utilizam o Linux por causa das ferramentas de De tecnologia pesquisa. forense, que ele... O pessoal da inteligência assim, utilizam deficiência de defesa cibernética é Linux, porque eles criam o próprio sistema operacional para poder. Os bancos é Linux. a base bancária de data centers e tudo é tudo base Linux. Sim. E a gente tem o maior aí que eu acho que é bem utilizado, que quase ninguém sabe, que é o Android. Sim. O Android, a base dele é Linux. Exatamente. Então se torna, se você juntar tudo, é o sistema operacional mais utilizado no mundo. Sim. Se você tirar assim só desse... Porque você dos consegue computadores. ali simplesmente ajeitar do jeito que você quer. Sim. Você monta ele. Hoje a gente tem assim, se você fala, for eu quero pegar... mais desenvolvimento para isso, menos para isso, eu uso mais para isso, mais para isso. Eu já testei assim, que eu já testei algumas distribuições Linux, eu acho que eu já testei umas 12, 13. A gente tem umas 13 distribuições não Linux. foi tanto assim. Não, a gente tem distribuição Linux aí pra um caralho. A gente deve ter mais de 100, porque se você for pegar pra cada um, você vai fazer alguma coisa Sim, ali. A gente sim. tem pra caralho. Mas assim, das mais famosas eu utilizei acho que 13, que a gente tem ali o Ubuntu, Kali, que o Kali é principalmente pra... Eu não usei muito, acho que eu usei mais o Kali e O Kali é pra mais ou menos ali Um outro computação como- forense. E eu não me lembro qual o outro que eu utilizei. Eu também não me lembro qual que eu usei só dois. Tem o Pop OS também, que era bastante um projeto bem legal, que eu gostei. O Arch Linux, Linux Mint, utilizei distribuição pra caralho, acho que vai até mais de 13 se pegar. Eu só usei uns dois ali, É acho porque eu que o gostei Kali muito. e mais um outro ali, mas Eu sempre gostei dessa coisa assim de servidor e tal, então eu utilizei bastante para saber mais ou menos como é que funcionava. Bom, para complementar aqui, hoje em dia tem esse preconceito contra a Deep Web, mas você tem que levar em consideração que tem a diferença da Deep Web para a Dark Web.
E basicamente a Deep Web já é utilizada para, como eu falei, para o Google Drive, você armazenar livros, documentos, militares, tudo é armazenado lá. E a Deep Web é muito utilizada na China. Porque na China a gente tem um firewall aí que impede bastante coisa ali. E o pessoal utiliza, por não ser rastreado, para acessar Facebook e outras plataformas, Instagram e tudo, eles utilizam isso. Porque diferente do que a gente tem na Coreia do Norte, que nem eu falei, a Coreia do Norte a gente tem uma espécie de internet que não se comunica pelo mundo. Na China não, a gente tem a internet da China tá na nossa rede global de internet. Mas eles travam Eles estavam com firewall ali no território chinês, então você não consegue ter acesso a várias coisas ali. Então você utiliza, porque você consegue utilizar a Deep Web junto com a VPN ali e consegue acessar tudo do mundo, não fica tão recluso. E a Dark Web é muito utilizado para drogas, assassino, venda de medicamentos e tudo mais. Eu vi um vídeo também E também na Dark Web, sim, tem essa parte negra e tudo, mas também Mas a falam Dark que nem Web tudo também- é ilegal. Não, porque eu vi um vídeo sensacional, uma sequência de vídeos, se é verdade ou não, mas eu me achei muito. O maluco, ele batia papo com garotas na Dark Web e ele marcou encontro com essa menina da Dark Web. Uma menina sem noção nenhuma, doida, psicopata, de tudo, velho. Eu ri muito, depois eu vou te mandar. Vejo, não sei se eu acho mais, mas eu vou ver se vou te mandar. É muito doido, velho. Mas só vale lembrar uma coisa também, se for para acessar, mesmo acessando a Deep Web, tem que tomar cuidado, porque sempre tem hackers ali e Pra tal. entrar no seu computador e literalmente roubar todos os seus dados, é muito Isso é bem fácil. propício de acontecer, se não tiver todo o cuidado Tem que ter. para entrar. Exato. Você tem a questão de utilizar uma VPN para tem tudo Além do isso. VPN, seguranças, assim, que é os antivírus. Não pode ser um antivírus muito ruim, senão. Não usar antivírus craqueado, Exato. usar antivírus pago, porque craqueado já sabemos que não funciona não tanto. funciona. As dicas, assim, eu no meu computador mesmo tem praticamente 2 tipos de antivírus, assim. Na verdade tem um terceiro, mas eu não utilizo muito, mas esse terceiro ele fica desativado ali exatamente para poder, deu merda, ele tá lá. E sem contar que Só nas que minhas pastas também tem um monte de... Você sabe que o antivírus pode acabar dando choque com outro ali, né? Por isso que eu não Você só pode eu usar não instalo um. o padrão deles. Eu instalo um e determino ele para sim. umas partes, o outro... Porque se você utilizar eu dois deixo ele antivírus queimar. ali, ele Sim. pode dar choque ali. Sim, e não, não... então por isso que eu tô falando, tem que saber o que faz. É bom ali. utilizar, pra quem não sabe, é bom porque- utilizar um bom. Isso, um bom e... Se for entrar também na Deep Web, sempre procure uns tutoriais ensinando o que deve ter, proteção e Eu tal. nunca entrei, eu só vi assim especulações. E também Nunca tive vontade assim. Mas a minha vontade e mesmo um era mínimo achar. de responsabilidade também para entrar, né? Porque lá... Minha vontade era entrar no nível lá alguns meio que livros. sem lei você pode Uma terra fazer o que você quer, porque... minha vontade era entrar mesmo porque alguns livros que você procura antigo não encontra. Né? Então às vezes dá vontade, só que eu ainda tenho medo assim. Inclusive eu achei um um artigo científico que eu estava procurando muito tempo, na época da biomedicina, que eu fazia biomedicina. Eu encontrei para fazer lá sobre a osteogênese imperfeita, um artigo que foi citado em vários outros estudos, e eu queria ler esse artigo, procurei em tudo que é lugar, cheguei a achar um local que ele estava me cobrando $190 para... Na época não era R$5, mas era 3 e pouco, mesmo assim era caro pra caramba. Eu falei, não vou pagar. Aí eu entrei e vi de graça. Pois é. Foi... Auxilia bastante. E muitas faculdades utilizam também a Deep Web. sim. Não é tudo de ruim que tem lá. É. Mas acho que foi esse tema, porque eu acho que se deixar a gente tem muita coisa pra falar. Deixar só eu aqui. Porque eu saio preso daqui. eu sabia. Bom, então vamos pro seu tema agora. Bom, meu tema é um caso. De Tenho novo. pequeninhos alertas de gatilho, mas eu não vou focar tanto assim no crime assim. Meu tema, assim, ele foi
Para nós aqui não foi muito conhecido assim, mas foi um assassinato na França de uma senhora muito rica, tipo, da alta sociedade, tanto que ela foi encontrada na mansão dela. Então já mostra que aí. Só que eu já vou avisando para vocês, se vocês quiserem ir anotando para tentar entender uma lógica ali, meu raciocínio, mas Caçando papel e caneta, mas É, vamos aqui na cabeça. é muita coisa que se desencontra, assim, sabe? É muita coisa que Não se encaixa. não se encaixa, tipo, pra começar, a moça, a senhora que foi encontrada, ela é a Gisele, eu anotei aqui só o nome dela só, pra não errar, Ghislaine Marshall. Ela é uma francesa que ela foi encontrada no dia 24 de junho de 91. Guarda esse nome, essa data, 24 de junho. Ela foi encontrada morta na sua casa, na sua mansão, no porão. Os policiais que encontraram ela, vou dar uma breve resumidinha aqui, aí é tipo uma introdução aqui. Encontraram ela caída de bruços, com o cabelo totalmente cheio de sangue, as mãos sujas e um dos dedos praticamente decepados assim. Alerta de gatilho, esqueci desse detalhezinho. Mas praticamente é o que eu vou falar ali e mais pra frente eu vou citar como que estava o corpo dela. Mas isso encontraram. Na parede, eles encontraram numa porta da adega dela, escrito Omar, foi em francês, agora eu não vou lembrar, Omar matou. E numa outra porta foi encontrado Omar MTA. Aí muitos associaram já quem? O jardineiro dela, Omar Haddad, que era um marroquino, que ele tinha 28 anos, ele era casado e tinha 2 filhos. Omar, ele era um imigrante na França, ele era analfabeto, tanto no país dele, ele não falava árabe nem inglês, e muito menos, por mais que ele já fazia uns 5 anos que estava na França, ele não tinha muita noção ali o francês, tinha muita dificuldade no francês. Mas tudo bem. Os policiais entraram resumindo ali, isso daqui é só uma introdução. Gislaine foi muito rica, sempre em festas, tal. Ela combinou com uma amiga dela de almoçar numa sexta-feira. Sexta-feira, ela estava combinando para ir numa sexta-feira à tarde, na verdade uma janta, mais para o final da tarde. Ela não apareceu, a amiga dela ligou para ela e nada apareceu, não apareceu, tal. Falou, às vezes estava cuidando de alguma coisa, acabou dormindo, acabou esquecendo. Ligou para uns outros amigos, falou com eles, falou que falaram com ela mais ou menos ali em torno de meio-dia. Depois do meio-dia, não tem mais notícias da Gislaine. Então, a estipulação que a morte dela foi mais ou menos nesse horário. Na sexta-feira. Passou sábado, domingo, na segunda-feira, dia 24, essa amiga dela vai até a casa dela e não encontra ela. Aí a empregada, que também foi liberada no sábado, para não ir trabalhar no sábado, chega na casa, também procura e começa a ficar meio preocupada. Chama a polícia começa a procurar na casa toda. E a casa toda sem nenhum pingo, nada, estava intocável a casa, estava em perfeitas condições. Até que um dos policiais olha, vê um porão e fala, a gente vai tentar entrar aqui. Vamos. Abre a chave, ela estava trancada, abre, tenta empurrar, não consegue. Com muita força, de repente ele coloca a mão, ele consegue abrir um pedaço, abre, coloca a mão e sente uma espécie de espuma, algum colchão, alguma coisa assim. Com muito sacrifício,
Eles pegam, conseguem abrir essa porta, abrem e entram. Na hora que eles entram, atrás tinha tipo uma... Eles falam outro nome, mas pra mim seria uma cama dobrável, sabe aquelas camas bem dobráveis? Sei. Ficou atrás da porta impedindo, então eles só conseguiam abrir um pedaço. E além de tudo, tinha um pedaço de madeira com ferro colocando por debaixo da porta para impedir a passagem deles. E nisso que eles abrem, empurram. Esse porão, ele era um porão muito grande, mas bem dividido. Esse porão ficava a adega dela, ficava a casa de máquinas da piscina e ficava o... tipo aquecedor, esqueci o nome, calefação? É, a calefação. Calefação, porque a gente sabe que na Europa é frio, então tem o que é responsável por manter a casa quente. A casa quente. E nesse que eles entraram, eles olham e vê ela deitada de bruços nessa situação que eu já falei já. Nisso que eles veem, Omar matou, eles correm, você vê que tem até um errozinho ali, tipo, Omar matou, tem um erro na... Eu não sou muito bom em português, mas dizem que era para estar... Português? É, porque português ali, mas também no francês, mas dizem que era para estar no verbo pretérito... Imperfeito? Não, no passado estava no... tipo no imperfeito, alguma coisa assim. É, pretérito imperfeito é passado. Eu não sei, enfim, era para estar a conjugação do verbo foi errada no matou. Tipo, o mar me matou, tava tipo, o mar matou. Tipo, matou. Alguma coisa assim. Tava no presente indicativo. As bagunças. Eu sou péssimo com isso. Então, o que acontece? Os policiais já foram atrás do Omar, prenderam ele. Como o Omar, eu falei, ele não sabia muito bem o francês, tinha uma certa dificuldade. E aí começa todos esses negócios tudo errado, assim. Os policiais não pegaram o intérprete para poder estar com o Omar. Simplesmente já cismaram que ele era o assassino. E já começaram, não sei o que. Não tinha nenhuma prova ali muito boa. O Omar, ele estava trabalhando numa outra casa, mas por volta da meio-dia, 1h, ele saiu, foi para sua casa almoçar e voltou a trabalhar. A galera falou que ele saiu, voltou com a mesma roupa, voltou calmo, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Tão calmo quanto ele foi, quanto ele voltou. Com a mesma roupa e tal. Mas para os policiais, esse período de uma hora, ele foi lá, matou a mulher, voltou. Então para eles ali já era mais do que o suficiente. E não tinha nenhuma testemunha dizendo que ele foi viu ele indo até a casa dele. Aí o Omar também falou que ele foi no mercado pegou alguma coisa e os policiais foram nesse mercado e o pessoal, na padaria, e o pessoal da padaria falou que ele não apareceu lá. Só que naquele mesmo dia, mais de 150 baguetes foram vendidas na padaria. Então, um movimento alto, então não tem como ter uma precisão certeira. Só que o Omar, como eu falei, não tinha um francês muito bom. Ele falou que foi lá, mas poderia ter sido numas outras duas padarias que tinha próximos ali na região. Ele só foi em uma e acabou. Ele descartou as outras. Então tudo isso já fazia os policiais já cismando que o Omar era o suspeito. O suspeito. O suspeito, na verdade, que era o assassino. Que era o assassino, não era mais nem suspeito. Isso até meio que envolve um pouco um caso meio polêmico de uma outra moça portuguesa, de um outro caso que um árabe, eu acho que nesse caso, matou ela, mas não matou e os policiais fizeram de tudo para condenar ele. Mas enfim, daí é um podcast mais para frente. Então, aí vem a parte foi o Omar. Ok, foi o Omar. Por que seria a motivação dele? A motivação dele seria por dinheiro, porque falavam que o Omar ele jogava muito, ele era jogador compulsivo, jogava, sempre fazia as apostas, não sei o que e tal. Então ele foi lá para pegar o dinheiro com ela.
Uma das coisas que piorou a situação dele, a bolsa que estava com ela no porão, estava sem dinheiro nenhum. Aí começaram a investigar o Omar. Tanto que falaram que ele fazia as apostas, tudo, tanto que sumiu cerca de... Eu não esqueci a moeda da França. Euro. É euro mesmo? É que o cara falou... Não, o cara falou outro e eu li Pode ser. outros nomes também. Não, falei que era Depende suíço. da época. 2091. Não, a gente tem que ver depois, não? Libras, eu lembro que... Libra esterlina? Não, Não, libra alguma coisa esterlina é franca. Inglaterra. Inglaterra. Alguma coisa francas. Pode ser franco suíço. Não, mas é da Suíça. Enfim, eu não sei, enfim. Eu acho que a União Ele Europeia tinha é uma 280 mil dessas moedas. Deixa eu colocar euro no dia de hoje. Acho que não é euro, não. Mas 280 é- mil. Francos. Francos? Era francos. 280 mil francos que ele tinha numa conta. Ele retirou esse dinheiro, que era da conta da família. E não tem onde foi esse dinheiro. E ele falou que ele mandou para Marrocos. Só que não tinha nenhuma prova dizendo de transação que ele mandou esse dinheiro para Marrocos. Só que ele pegou e falou que ele levou em espécie para Marrocos, numa viagem. Então, não tinha essa prova. E a mulher dele concordou, falou, não foi levado para Marrocos. Só que os policiais ainda continuavam nessa. Aí foi mostrado, e muitas outras... os policiais davam o motivo da condenação e tinha muitas outras evidências dizendo que, ao contrário. Muitas outras pessoas diziam que ele simplesmente só jogava o dinheiro que não era necessário. Porque na casa dele ele tinha tudo. Os filhos tinham comida, uma esposa tinha... Não era uma vida luxuosa, mas tinha uma vida boa. E ele simplesmente só jogava o dinheiro que não ia fazer O que falta. sobrava ali. O que sobrava. Então ele jogava com esse dinheiro. Então não era nada compulsivo como foi falado. Beleza, tal, mas mesmo assim continuaram na pegada que foi o Omar. Aí a gente vem o dia da morte. Foi dia 24 de julho que o legista foi assim, foi um erro atrás do outro ali. Só pra você ter noção, ela foi encontrada na segunda. Sabe quando foi feita a autópsia dela? Na sexta-feira. Na sexta-feira, o legista simplesmente pegou e descreveu que ela foi encontrada com um corte grande na cabeça, profundo o suficiente para mostrar o osso. Ela estava com um corte profundo, alerta de gatinho aí, no abdômen, o suficiente para um pedaço da alça intestinal cair para fora, e para fora, e vários outros hematomas, e o dedo, como eu falei, decepado, levemente decepado, assim, provavelmente por causa da luta. E o objeto utilizado era de 2 gumes, cerca de 15 centímetros de largura, e eu acho que pesando 3 quilos. Pode ter sido uma faca. Umas facas artesanais. Não sei. Aí meio que... O que me pegou muito esses 3 quilos assim, mas enfim. Tem facas artesanais. Não, como que ele conseguiu calcular? Porque normalmente sabe a entrada, o ângulo da facada, se a pessoa é destra, canhota, o estilo da faca. Mas eu saber. Mas o quilo me pegou um pouco ali. O criminologista é você. Então, nunca tinha visto nada disso. E devido a parte de decomposição, a rejeição, temperatura e tal, ela teria morrido no dia 24. Só que aconteceu. Até a própria empregada que achou o corpo e uma outra galera não acreditava que era o Omar. Foi lá e pegou e contratou tipo uma galera, inclusive essa daí, ela foi até essa amiga dela, essa empregada dela foi presa porque ela contratou um detetive particular por fora,
e que tava batendo tudo de frente com os policiais, que não estavam encaixando e estavam envergonhando os policiais foram prenderam ela. E nada batia que era o Omar. Aí pegaram, você sabe como que é decretada a morte, o tempo mais ou menos ali da morte da pessoa. A temperatura, que cai cerca de 1 grau por hora. Tem a rigidez cadavérica. A rigidez cadavérica que surge entre 8, a total entre 8 e 16 horas. Sim. A pálpebra, como que acontece, certas manchas que aparecem, o sangue que ele, devido à gravidade, ele para em algumas determinadas regiões, algumas regiões. hematomas. Isso, que é o normal. Sim. E tem mais um ponto que é a dilatação da pupila e que vai perdendo o oxigênio, assim, vai ficando de uma cor meio negra. Sim, os tecidos, os oxigênios nos tecidos. Isso. Então, são praticamente esses 5. Então, o juiz mandou um outro perito fazer, um outro cara fazer a autópsia com esses 5 pontos. Esses 5 pontos foi constado que a mulher não foi morta no dia 24, sim no dia 23, um dia antes. Aí os legistas o legista que fez a primeira autópsia foi que pode ter sido um erro de digitação. Só que se aí pega um dia antes, é saber onde o Omar estava um dia antes. Sim. Continuaram com o Omar ainda. Aí vem a parte da porta bloqueada. Tá, quem foi que bloqueou a porta? Porque os policiais olharam e falaram, não, foi um erro atrás do outro assim. Porque falaram que ela não morreu instantaneamente. Ela ficou viva. Ela pegou a cama, colocou atrás, pegou a madeira, inclusive esse pedaço de madeira que estava sujo de sangue. Para se proteger dentro do porão. E o ferro não estava, nem a maçaneta, somente essa madeira. E colocou, e ela trancou a porta para se proteger lá dentro. Tá, ok. Mas ao mesmo tempo que ela se protege do cara entrar, evita qualquer pessoa entrar e salvar ela. Sim. Até ok. Aí vem as escritas também na porta, nas portas. A escrita totalmente é imparcial. Foi feito os testes inicialmente, falou que ela mesma escreveu com o próprio sangue. Com o próprio sangue dela, ela escreveu Omar me matou e Omar MTA. Ok. Outro erro gigantesco. A polícia não tirou a impressão digital dela e não tirou a impressão da palma da mão dela antes dela ser sepultada. E tinha marcas da palma da mão dela, marcas da palma de sangue no local. Ok. Aí também não chamaram nenhum tipo de engenheiro para saber como que foi feito, se era possível alguém do lado de fora puxar e fazer esse esquema. E depois alguns engenheiros na investigação que estão fazendo a favor do Omar, que foi contratado, na parte da defesa foi feita, realmente era possível através de alguns fios de pesca, lá esqueci o nome, nylon, era possível simplesmente puxar uma cama e deixar o ferro e a madeira mais ou menos daquele jeito do lado de fora. Então não era um caso sobrenatural nem nada, era totalmente possível uma pessoa do lado de fora fazer isso com um pouco mais de preparo. E a letra, muitos acharam umas outras coisas dentro da casa e inclusive esse pequeno erro que tinha de ortografia no matar, foi encontrado algumas coisas também escrito esse mesmo erro de verbo, de conjugação de verbo na mulher lá dentro na casa dela. A letra também falaram que era o mesmo. Aí que vem alguns pontos assim aí que eu olho e falo, não bate muito. Você escrever com uma mão
com seu dedo é uma coisa, você escrever com a caneta é outra coisa diferente. Tanto que mais para frente outros investigadores que são pesquisadores e especialistas em ortografia, não sei o que, para identificar, ele disse que as duas portas foram realmente comprovadas que escritas pela mesma pessoa. Mas não tinha como saber se era realmente ela que escreveu. Porque ela está sentada, como que ela escreveu? Sentada? Deitada? Se rastejando? Não se sabe. Então não tem como bater assim. E casos vão, casos vêm e tal. Muitos falam que sim, outros falam que não, mas meio que fica ali, meio que não... foi ou não foi. Enfim. Os objetos já falei que foi encontrado, como eu falei, a madeira ali foi encontrada com sangue, mas somente a madeira. Nenhum outro objeto tinha sangue. Os exames de DNA, foi encontrado, aí que vem, eles pegaram a porta e levaram como evidência. Eles não guardaram certo. Foram encontrados na porta que estava o nome completo, sangue dela, realmente foi comprovado que o sangue era dela, mas foi encontrado uma porcentagem de outro DNA, mas estava tão degradado porque eles não guardaram a porta do jeito certo que não tinha como identificar. E na outra porta, mas sabia que era de um homem. Na outra porta foi identificado de uma outra mulher e um outro homem, mas também não conseguiu identificar porque guardaram de um jeito errado. Aí vem tipo a conclusão ali. Omar foi condenado, mas depois foi solto porque não tinha evidências o suficientes. E esse filme, esse caso assim, ele também deu abertura para escrever inúmeros filmes, séries, livros. Tem um cara falando, tem um livro, o verdadeiro Omar. Quem era Omar M.T. Troy, tipo, mentira, em inglês, tipo, porque parece que tudo o que iam fazendo eram pra justamente incriminar o Omar. Então, o Omar foi solto, ele não foi preso, não tinha evidências o suficiente ali, mas que tentaram, ele foi preso por um período de tempo, mas soltaram ele, porque não conseguiram comprovar que ele era culpado, mas também não tinha tanta certeza da inocência dele. Então ele meio que foi solto, inocentado. Aí vem umas pequenas evidências que antes de eu ler, eu já bati o olho porque eu vi fotos eu não posso colocar essas fotos, eu acho que não pode colocar nem no Instagram, porque é meio fortezinho, tem sangue e tal. Mas eu vou deixar um link para vocês verem as fotos na descrição. Esse caso, tipo, eu comecei a ver as fotos, eu vi as fotos primeiro, depois fui ler todos os negócios e tal. Conforme eu fui lendo, eu parei de ler e voltei para ver as fotos. E antes deles mesmo falarem desse pequeno atento, eu já tinha notado já. Como que ela escreveu na porta? Com o dedo. Com o dedo, sim. O dedo tem que ter o dedo. Impressão digital. Sim, mas se você sujou o dedo de sangue, escreveu na porta, seu dedo vai ter o quê? Fora da porta, tipo... Sangue. Sim. O dedo dela não tinha. Não tinha sangue. Tem uma outra foto que tem a palma da mão. Tipo, como se ela tivesse apoiado assim pra escrever. Mas não tinha vestígios. A mão dela tá limpa, não tem sangue. E como que ela escreveu com sangue? Aí retiraram as unhas dela pra perícia e tal, pra ver se encontrava alguma espécie de DNA, alguma coisa ali. O laudo veio simplesmente falando, só foi encontrado terra. Somente tinha terra, sem sangue, sem DNA, sem vestígio de nada. Muita terra debaixo das unhas. E como que ela escreveu o próprio nome com... Então não tinha... Então aí bate, aí que vem, aí pega uma jornalista, pega e fala, as fotos, tá, a evidência de que não foi ela que escreveu, foi outra pessoa que escreveu, está na própria foto e ninguém viu. A mão dela não tem sangue.
Aí, tipo, aí que foi realmente a que inocentou o Omar, tipo, mas foi essa evidência total, assim. Porque não tem como a pessoa escrever com o sangue dela na mão. Os investigadores são meio bons, hein? Limpar e até hoje ninguém sabe quem que foi Quem que matou. ou matou ela. É um dos casos, assim, que mais repercutiram muito na época, sem contar pela aquisição social dela. E sem contar também o que estavam fazendo, a galera foi pra cima porque estavam vendo que estavam fazendo uma sacanagem ali com o Omar. Uma injustiça uma com o Omar. injustiça com o Omar, que estavam tentando prender ele por um crime que ele não cometeu. Bacana, não conhecia essa história. Eu já tinha ouvido por cima, mas porque depois eu fui ver, eu vi um filme desses daí, dessas histórias, mas não tinha me tocado assim, porque foi um filme baseado, então não muda os nomes, vem umas histórias. E nem fala desse detalhe da mão, nem nada, tipo, mostra que o cara foi inocentado e tal. Aí depois eu pesquisando, falei, eu já vi uns filmes parecidos com isso. E depois fui ver e realmente bate uns filmes. Tem muitos filmes, exato. Bem legal. Eu particularmente achei bem legal a história. Infelizmente não tem um assassino real, quem matou ela, o motivo real, não se sabe. Tiveram vários erros ali. Sim, e obviamente foi, eles focaram muito, realmente foi Omar, e Não deixaram sabemos. passar muitas evidências que poderiam ter ali. E também, se tivesse mais evidências, fizeram um serviço muito porco na perícia e para guardar as provas, que infelizmente não tem mais o que fazer. Bacana. Então acho que foi isso. Foi isso. Acho que o podcast de hoje, dessa semana foi isso. Foi Foi isso, suave, então. foi suave. Foi suave, foi mais suave. Então foi isso, galerinha. Deixa seu comentário, deixa o like aí. Não esquece de mandar para o seu IC da semana e os seus Relatos. relatos sobrenaturais. E foi isso. Tá Até a certo? próxima semana. Valeu, obrigado.